Olá pessoal, essa é a primeira aula de vídeo, vai ser chamado de vídeo 001. É a primeira aula de vídeo onde nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa apostila, do qual eu fiz a atividade 1, ou como está escrito lá, atividade 001. Aqui, como vocês estão vendo, é a parte introdutória, né? Introdução à robótica. Então a gente vai pensar um pouquinho aqui sobre o que é um robô. Quando se analisa no dicionário, por exemplo, o dicionário Aurélio, ele define robô como sendo um aparelho automático, geralmente em forma de boneco. Mas será que todo robô é em forma de boneco? É necessariamente em forma de boneco? Na verdade, não. Um robô ele pode ter diversas aplicações. A Associação de Robôs Industriais, a chamada Robotics Industry Association, conhecido como RIA, define robô como sendo algo manipulador, programável, capaz de executar diversas funções, como mover materiais ou parte de materiais, ferramentas, dispositivos e etc. Então, tudo isso, todas as funções de um robô ou vários robôs que constituem, por exemplo, numa fábrica, eles são pré-programados, eles foram programados com antecedência para realizar a vontade da pessoa que o programou. Então, a função do robô ela é muito importante. Por quê? Porque ela automatiza algo que você precisa programar apenas uma vez. A maioria das pessoas, quando são colocadas em frente a um dispositivo robótico, eles são capazes de identificar. Eles conseguem olhar e dizer, ó, isso aqui tem um dispositivo robótico, ó, isso aqui parece um robô. Mas se perguntar a ela o que é um robô, defina o que você está vendo. As pessoas têm dificuldades nesse sentido, né, de definir. O Joseph F. Eugleberg, conhecido como o pai da robótica, foi ele que construiu o primeiro robô ou robô que não necessariamente era de forma humana, né, industrial. Ele mencionou o que entendia por robôs. Ele até disse uma frase em inglês, né? Vamos acostumar com algumas palavras aqui em inglês, porque quando nós formos mexer com Arduinos, igual alguns alunos já fizeram isso, vão ver que toda a codificação é em inglês, né? Então, Joseph F. Egeberg, ele disse o seguinte: I can't define a robot, but I know one and see one. Ou seja, eu não sei definir o que é um robô, mas eu conheço um robô assim que o vejo. Então, muitas vezes a gente não sabe definir algo, mas a gente já tem uma opinião sobre aquilo, né? Quantas vezes a gente dá uma de médico, de detetive, de advogado ou até de juiz. Assim também funciona nesse mundo da robótica. Com o surgimento de novas tecnologias, a gente encontra a união de diversos dispositivos robóticos. Talvez a pessoa ela criou um braço mecânico. Um outro já criou uma parte robótica que inclui uma câmera para localizar o objeto. Então, o braço mecânico vai até o objeto e executa uma função. Então, o robô ele pode ser constituído de diversos pequenos robôs ou de diversas outras aplicações capazes de realizar uma tarefa considerada uma tarefa múltipla. Uma coisa curiosa a respeito dos robôs é a origem. Quando é que começou essa palavra robô, né? Como é que começou? Há quem diga que os robôs começaram numa idade muito antiga, onde as pessoas começaram a contar o tempo, por exemplo. Imagina uma ampulheta. Uma ampulheta é um objeto que tem duas partes unidas apenas por um pequeno funil, onde a areia desce de um lado para o outro. É algo automático. Você vira a parte que tem areia para cima, ele começa a funcionar automaticamente, sozinho. Enquanto tiver areia na parte de cima, ela vai cair na parte de baixo. Então, esse aí é o princípio da robótica. Há muitos anos atrás, as pessoas já tiveram essas noções de contar, por exemplo, o tempo, contar espaço, sistema de medidas diversos, etc., né? Então, a palavra robô, como nós conhecemos hoje, ela vem atualmente de uma palavra tcheca que significa Robotnik, né? Talvez você que assistiu alguns desenhos do Sonic conhece o Robotnik. Então ali é uma palavra tcheca que significa
aqui no nosso português, significa servo ou escravo. É alguma coisa que executa uma tarefa para outra. Não necessariamente ela precisa pensar, mas ela significa isso. Ela tem a ver com escravo. Um dos grandes sonhos da humanidade é construir uma máquina artificial que conseguisse pensar sozinho. Mas até então, enquanto não se consegue isso, tem como programar essas funções na máquina, né? Ou seja, a máquina hoje não é capaz de agir e de pensar como uma pessoa, de fazer nem mesmo algo de sua própria vontade, porque uma máquina não é viva. Mas já podemos, desde já, fazer algo que pode nos satisfazer. Por exemplo, você pode programar um aparelho para ele acender ou apagar uma lâmpada, ligar ou desligar um farol, né? Inclusive, algumas aulas práticas, vocês já viram que há como programar, e vocês, que são meus alunos, viram também, e até mesmo fizeram isso na prática. Programar, por exemplo, um semáforo, como ele funciona, como é que é a codificação de um semáforo. E isso eu já ensinei para vocês em aulas práticas anteriores e vocês já aprenderam. Então, isso aí é o princípio de um robô. Ele executa uma função que você já deu para ele. Bom, como já foi mencionado, o indício da robótica surgiu há muito tempo atrás. Inclusive, a nossa apostila diz que surgiu com os gregos ao constituírem os primeiros dispositivos robóticos. Acredita-se que em Alexandria foi inventada uma série de aparelhos para medir o tempo, como já mencionado. Ou seja, qualquer coisa que serve para executar uma função sozinha, isso em si já é um robô. Engelberg, que já mencionei um pouco antes, criou o primeiro robô fabricado para industrialização, chamado de Unimate, ficando assim conhecido como o pai da robótica. Por exemplo, o pai da aviação é conhecido Santos Dumont, foi a pessoa que inventou o primeiro avião que funcionava, né? Então, o pai da robótica é isso aí, Joseph F. Engelberger. Ele é o pai da robótica. Aqui temos algumas ilustrações. Aí diz, podemos ver uma clepsidra ateniense lá de milhares de anos atrás, constituída, né? Museu da Ágora, agora antiga Antenas à esquerda, e uma clepsidra moderna à direita. Algo mais tecnológico à direita e algo mais simples à esquerda, mas não deixa de ter a sua tecnologia da época. Notando aqui a legenda, né? Clepsidra ateniense à esquerda e a moderna à direita. A partir daí, o mercado de robôs entrou em uma contínua expansão, porque a utilidade desses robôs, principalmente no mercado de trabalho, estava sendo muito grande. Imagina uma fábrica que tinha 1.000 pessoas trabalhando. Imagine se você pudesse cortar pela metade o número de funcionários e botar máquinas que não precisam de salários. Ficaria muito mais fácil para os empresários. Mas isso traria alguns impactos para a sociedade, para o mercado de trabalho. Como assim impacto? Por exemplo, vamos supor que uma empresa tenha 1.000 funcionários e 500 passe a trabalhar sem o auxílio dos outros 500 que foram despedidos, foram colocados ali máquinas. Então podemos imaginar 500 famílias agora desempregadas. É um impacto negativo, isso sem dúvida, né? Quando grandes fábricas empregam robô para fazer parte ali do seu quadro, entre aspas, de funcionário. Agora, isso vai trazer melhores resultados, porque aqueles robôs eles não param, eles podem trabalhar 24 horas por dia. O rendimento, as coisas são muito mais bem caprichadas porque não tem certas distrações. Mas será que ele elimina o ser humano? A gente observa que não, o robô ele não elimina, porque ele precisa de manutenção, alguém teve de criá-lo, alguém teve de programá-lo. Apenas o detalhe é que a manutenção muitas vezes pode passar meses sem haver essa necessidade, mas sempre haverá necessidade de seres humanos numa empresa.
Agora, é claro, isso é bem lógico que o número de funcionários numa empresa, devido à robotização das coisas, diminui, mas isso não extingue o ser humano. Até mesmo porque outros empregos surgem. Por exemplo, a pessoa que faz manutenção nessas máquinas. Antes era um emprego que não existia e agora passa a existir. A pessoa que programa essas máquinas, que vai lá no teclado e programa todas as placas, o equipamento. Muitos passam dias, ou até meses fazendo a programação. Então gerou-se um novo campo de emprego. Então, não é que o emprego deixou de existir, ele foi terceirizado para outras pessoas que trabalham em outras empresas e não mais necessariamente naquela fábrica, naquela empresa, que precisou reduzir o quadro de funcionário porque agora os robôs vão trabalhar de forma mais eficiente. Essa modernização ela traz muitas vantagens. O robô ele passa a ser usado como uma ferramenta para preservar o homem trabalhando em atividades repetitivas. Imagina todo dia você fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, até se tornar chato. Pode se tornar também desconfortável e algumas tarefas são extremamente perigosas. Então, os robôs eles podem ser usados para essas tarefas que são extremamente perigosas. Por exemplo, o corpo de bombeiro. Imagina se os bombeiros pudessem operar, e de fato podem, operar uma máquina longe de onde está acontecendo, por exemplo, um incêndio e resolver todos os problemas ali de longe, sem colocar em risco a sua saúde, a sua vida, e talvez até fazendo um trabalho com extrema eficiência, talvez até mais do que ele estando presente, porque quando um bombeiro entra num lugar perigoso, ele mesmo corre risco e outras pessoas talvez tenham que ajudá-lo. Então imagina agora fazer toda a operação de forma mais segura e de forma mais e também distante. Então a robotização veio para ajudar e não necessariamente para atrapalhar, para tirar emprego. Agora uma coisa é certa, todos nós devemos estar em constante desenvolvimento, procurarmos crescermos dentro da empresa, estudarmos, para que possamos executar outras funções dentro da empresa. Porque uma hora aquele trabalho nosso poderá acabar. E aí, o que é que nós vamos fazer? Se investimos em nós mesmos, isso quer dizer que nós vamos nos desenvolver e não seremos daqueles funcionários mandados embora porque foi substituído por um robô. Mas quem sabe você pode trabalhar de uma outra forma na empresa, de forma útil, de forma sustentável. Então é isso. Na verdade, os robôs eles substituem pessoas até certo ponto, mas pessoas que não se preparam para o campo de trabalho.